Olá a todos! No vídeo de hoje, iremos fazer a montagem desse fantástico amplificador de alta potência, como você acabou de ver na introdução desse vídeo. A montagem é bastante singela. Sua alimentação é com 12 volts, fonte simples, pelo qual podemos ligá-lo diretamente em uma bateria. Tudo isso com pouquíssimos componentes externos. Para quem não me conhece, eu sou Gemerson Marques, do canal FVM Learning, e como de costume, já lhes dou o meu sejam bem-vindos. O componente principal desse projeto é o circuito integrado TDA7560. Esse componente é muito utilizado em sons automotivos, por ser um CI versátil, com boa potência, podendo chegar a 320 watts musical total nas suas 4 saídas. É uma ótima potência e pela sua simplicidade é inevitável nós não queremos montar um amplificador desses. Pois bem, os componentes que iremos utilizar são esses, 8 capacitores, sendo esse primeiro um capacitor de poliéster de 0,47 microfarads ou 470 nF. Um capacitor eletrolítico de 47 microfarads por 50 volts, 2 capacitores eletrolíticos de 1 microfarads por 50 volts, são esses dois aqui juntos, 2 resistores, sendo um de 10K e outro de 47K, e 4 capacitores poliéster de 0,22 microfarads ou 220 nanofarads. Temos aqui esse fio rígido, que será utilizado para dar sustentação às perninhas do CI quando soldarmos os componentes nele. Ele será o nosso terra. Se você não tiver um fio mais rígido, pode estar fazendo como o nosso, enrolando 2 fios mais finos e depois assanhando eles para ficar mais rígido. Daí surge a pergunta, mas professor, não poderíamos utilizar uma placa ilhada para esse projeto? Infelizmente não. A placa de circuito impresso universal ou ilhada tem os seus buracos com distância de 2,54 mm, que é o padrão para os protoboards também. O circuito integrado tem seus pinos bastante próximos uns dos outros, cerca de 1 mm, não sendo possível utilizarmos com essa placa pontilhada, ou mesmo utilizarmos a nossa protoboard, mas você poderá estar baixando todos os arquivos da layout para a fabricação da placa de circuito impresso que nós disponibilizamos gratuitamente no endereço que está na descrição desse vídeo. Então vamos montar o nosso projeto com as soldas flutuantes, do tipo aranha mesmo. Começaremos dobrando as perninhas do circuito integrado, de forma que facilite a soldagem dos outros componentes nele. Como será do tipo aranha, dobraremos desse jeito para podermos facilitar a soldagem. Ele ficará assim. Lembre-se que temos que colocar o dissipador, por isso não coloque os pinos do CI para trás. Utilizaremos esse dissipador aqui, é o único dissipador que temos com um tamanho apropriado para encaixe dos parafusos que prende o CI. Depois de dobrado os pinos do CI, vamos identificar os pinos dele, que de acordo com o datasheet do fabricante, pino 1 começa com o primeiro pino do lado esquerdo com o CI de frente para você. O que iremos fazer primeiro é unificar todos os pinos do CI que são ligados ao negativo do circuito. São eles os pinos 1, 2, 8, 13, 18 e 24. Dobraremos todos esses pinos para conectarmos ao fio que separamos no início e vamos soldá-los todos juntos. Então pessoal, aproveita esse momento e se inscreve em nosso canal, dê um like, isso nos ajuda bastante a darmos prosseguimento ao nosso trabalho. E não lhe custará nada, não é pessoal? Então nos dê essa força. Ficará assim. Então vamos logo prendê-lo aqui no suporte. E começaremos a soldá-los o fio grosso nos pinos ligados ao negativo do CI.
ficará assim desse jeito. Vamos cortar esse fio. Precisaremos de fios para ser soldados nos respectivos pinos de saída do amplificador. E para a alimentação, vamos utilizar esses fios de fonte que temos aqui. Utilizaremos 8 fios para as 4 saídas. Vamos desencapar eles. Vamos estanhá-los. Levantaremos os 8 pinos das 4 saídas, cujo na saída 2 o pino 5 é o positivo e o pino 3 será o negativo. A saída 1, o pino 9 é o positivo e o pino 7 será o negativo. Saída 3, o pino 17 é o positivo e o pino 19 é o negativo. Na saída 4, o pino 21 é o positivo e o pino 23 é o negativo. Depois de ter levantado os pinos, confira sempre com muita atenção. Não é muito difícil confundir esses pinos. Eles são bastante próximos. Mas antes de colocarmos os fios, vamos colocar os componentes para não ficar difícil depois para soldá-lo. Começaremos com esse capacitor de 470 nF. Estamos utilizando esse capacitor grande por não termos outro menor aqui em nossa bancada, mas não teremos problema algum por isso. Então vamos soldá-los. Agora, vamos colocar os 4 capacitores de desacoplamento de 220 nF das entradas de áudio. Serão eles os pinos entrada 1, pino 11, entrada 2, pino 12, entrada 3, pino 15 e entrada 4, pino 14.
Depois de todos soldados, ficará assim desse jeito. Lembrando que você poderá estar fazendo do seu jeito. Se você tiver um melhor caminho, não haverá problema algum. Iremos tirar esse capacitor que colocamos antes, devido a ele ser grande e estar atrapalhando a montagem. Depois, recolocaremos ele no seu devido lugar. Agora, colocaremos o capacitor eletrolítico de 47 microfarads por 50 volts. O seu positivo será ligado no pino 10 do CI e o negativo no negativo do circuito. Separe bem os pinos, o espaço é bastante pequeno e pode ser que feche curto, então muito cuidado nessa hora de montar. Ficará assim desse jeito. Então vamos prosseguir. Vamos colocar o capacitor eletrolítico de 1 microfarad por 50 volts. O seu positivo será ligado no pino 4 do CI e o negativo será ligado ao terra do circuito. Ficará assim, pessoal. Agora vamos pegar o outro capacitor que também tem a mesma especificação do outro, 1 microfarad por 50 volts, e ligaremos o seu positivo no pino 22 do CI e o seu negativo ao GND do circuito. Lembre-se de limpar os contatos. Muitos desses capacitores, quando compramos, estão com os seus terminais oxidados e não conseguem pegar o estanho. Iremos dobrar para ficar mais apresentável a montagem. E agora vamos soldá-los. Agora, soldaremos o resistor de 47K no pino 22, junto com o capacitor. Esse será o sistema MUD. E colocaremos o resistor de 10K no pino 4 do CI. Esse será o sistema de standby. Se você não vai precisar utilizar o sistema de MUD no seu circuito, poderá deixar sem o resistor de 47K. E se você não for utilizar o sistema de standby, poderá soldar o resistor de 10K direto ao positivo do circuito. Isso fará com que o amplificador fique ligado logo que recebe a alimentação. Vamos soldar agora os fios dos alto-falantes. É um pouco apertado. Deveríamos ter soldado antes desses capacitores de entrada de áudio, mas dá para fazer.
Depois de ter soldado os fios, verifique se não houve nenhum curto-circuito entre os pinos. Isso é de suma importância. Vamos colocar o capacitor que retiramos antes no seu devido lugar, entre os pinos 16 e o terra. Estamos quase finalizando, só falta agora o fio de alimentação, que é o positivo e o negativo do circuito. Vamos soldá-lo, o positivo, com esse fio vermelho, lembrando que o positivo estará ligado aos pinos 20 e ao pino 6. Vamos colocar um jumper aqui com esse fio azul para o pino 6. Vamos soldá-lo. Depois de soldado, vamos colocar o nosso circuito amplificador no dissipador de calor e vamos parafusá-los. É recomendável que você coloque o isolante elétrico condutor térmico para evitar curto-circuito com qualquer um dos pinos do circuito integrado no dissipador. Vamos unir todas as entradas de áudio após os capacitores com esse fio azul, para que todas as entradas recebam o mesmo sinal de áudio que iremos colocar no amplificador. Iremos utilizar esse cabo de áudio para ligarmos o sinal de som para o amplificador. Você poderá estar utilizando diretamente do seu celular, tablet, MP3 ou qualquer outra fonte de áudio que você tiver. A princípio, iremos utilizar esse alto-falante da Triton de 400 watts RMS em 8 ohms. Esse alto-falante faz parte do nosso projeto de caixa de som de qualidade que está em andamento. Se você não está acompanhando, dá uma passada em nosso site, é o www.fvml.com.br e acompanhe esse projeto fantástico, e também deixarei na descrição desse vídeo.
A princípio, utilizaremos esse conjunto de baterias de lítio. São 3 baterias de 4.1 volts em série, formando um banco de bateria de 12 volts. Iremos acompanhar a tensão da bateria nesse multímetro. Então vamos ligar, que já está nos mostrando 12,03 volts. Para acionar o circuito, temos que fechar o resistor de 10K com o positivo do circuito. Vamos fazer isso com esse fio jumper. A tensão da bateria caiu para 11,94 volts e, como podemos ver, está com um sinal de áudio ativo na entrada. Vamos ligar o plug do amplificador no celular e colocar o áudio para testarmos. Pronto, ligamos. Isso com uma bateria de 2 amperes fica realmente um pouco baixo. Diretamente do celular, tá, pessoal? Isso ligando diretamente do celular, tá, pessoal? Você pode ver que a carga dessa bateria é um pouco, porque ele puxa bastante esse amplificador. O dissipador não tá frio, nem esquentando tá. Vamos trocar o alto-falante para o nosso subwoofer de 600 watts RMS, com bobina dupla de 2 ohms. Então vamos conectá-los nas 2 bobinas de 2 ohms cada, ou seja, estaremos ligando 2 canais do amplificador em 2 ohms cada saída. Vamos acionar o amplificador. Como podemos ver, a tensão está caindo muito e não há corrente suficiente para segurar a potência desse amplificador. Então vamos mudar a fonte de alimentação, tiraremos o banco de bateria e colocaremos a nossa fonte estabilizada com tensão fixa de 12 volts com corrente de 10 amperes. Aqui estão os fios que vêm da nossa fonte. Vamos ligá-los. Como podemos ver, temos 12,54 volts. Então, vamos acionar o amplificador e vamos colocar o áudio para rodar.
E por hoje é só, pessoal. Me despeço por aqui. O meu muitíssimo obrigado. Espero que você tenha gostado e peço-lhes que se inscrevam em nosso canal, compartilhem esse conteúdo para que outras pessoas também possam ter a mesma oportunidade que você está tendo. Que Deus abençoe a você, abençoe sua família e nos vemos nos próximos vídeos. Shalom!